Joanico, tiro, golo, espetacular golo de Joanico, 2-1. Espetacular execução de Joanico, colocação, força impossível, a defesa de Silvino. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos está a ouvir. Iniciamos então com o livro do Joanico, a edição número 5 do livro do Joanico. Normalmente estão os membros convidados de sempre, os residentes, Rui Vasco, Edgar Macedo, Sérgio Camões, e hoje com o Nuno Percel. Boa noite, Nuno. Boa noite. Vamos também todos dar aqui os parabéns, e cabe-me a mim, porque já na última vez, pela Secretaria, aconteceu dar os parabéns à secção de rugby pela vitória e por terem sido campeões. Agora dá-me todo o prazer do mundo dar esses parabéns à secção de rugby por ter sido campeã nacional dentro de campo, que faz todo o sentido. Dar os parabéns porque eles mereceram essa vitória dentro de campo. E espero bem, para o ano também estar na mesma circunstância, a dar novamente os parabéns por terem sido campeões nacionais com o emblema do Belenenses. Começando então pela memória Belenenses, vou-te passar a palavra, Nuno, para nos dizeres a memória Belenenses, se quiseres também apresentar. Sim. Sou Nuno Percel, né? Sou jornalista de profissão, trabalho no Jornal da Bola e acompanho o Belenenses há muitos anos, tenho uma ligação. Quando me falam de uma memória belenenses é extremamente difícil encontrar uma só. Vocês costumam fazer só uma, mas vocês estão cá todos os meses, quando vêm. E é-me difícil vou subverter um bocadinho as vossas regras, se não se importam. Começando por dizer-vos que a minha memória belenense, eu tenho muitas memórias belenenses, como devem imaginar, e em vários contextos. Tenho a memória belenenses de jornalista, que é uma memória muito engraçada, porque eu trabalhava na Gazeta dos Desportos e perguntaram-me no meu primeiro dia de trabalho: olha lá, tu conheces a malta do Belenenses, não é? Dizem eles. Eu não conhecia ninguém, eu era um miúdo, tinha acabado de sair da faculdade, vinha aqui ao Restelo ver jogos, não conhecia ninguém, conhecia os nomes, conhecia as caras, e dizem-me: conheces alguém? Conheces lá a malta? Conheço. Olha, há uma reunião de direção, era uma direção do Luís Pires, vai para lá. Isto era um sábado à tarde, se não estou em erro. Eu não quero falhar, mas acho que era um sábado à tarde. Eu venho para a reunião e o que é que acontece? Demitem-se 3 vice-presidentes ou 4 vice-presidentes, eu era o único jornalista presente. De repente, criei ali logo uma entrada no universo do Belenenses pelo lado do jornalismo, e depois fiquei amigo do Carlos Monteiro dos Santos, do Fernando Trindade, que são pessoas que vocês cá já não se lembram tanto, mas têm uma vida muito, muito ligada ao Belenenses, e se calhar à frente falaremos deles também. E aí comecei uma ligação profissional, que depois se estendeu durante muitos anos, na bola também, a acompanhar o Belenenses diariamente. Depois tenho as memórias futebolísticas, não é? Acho que a maior memória futebolística é o livro do Joanico, efetivamente, que eu lembro-me de estar no Estádio Nacional, lembro-me na altura daquele livro de pensar que era um momento especial. Não é um pressentir, mas não tenho essa presunção, mas um imaginar que vai ser um momento especial, e efetivamente foi, e foi como eu imaginei. Há dias, quando saiu logo aqui as memórias do Jorge Madureira Nunes com a final da taça e a ida depois para Belém. Eu tenho a dizer que quando cheguei a Belém já não havia festa nenhuma, porque demorei mais tempo a ir com o meu pai e por qualquer razão chegamos lá e já não havia nada. Portanto, a minha memória é esse falhanço também. Mas a minha grande memória, a minha primeira memória do Belenenses, eu acho que se calhar é por aí que vocês tentam explorar isto, é tu perceberes quando é que tens ligação ao Belenenses. E a minha primeira memória ao Belenenses é a memória de hóquei em patins. Porquê? Eu devia ter 4, 5, 6 anos, não sei, eu cresci em Pedrosos, na rua de Pedrosos, aqui muito perto, e como dizia, o meu pai nunca teve carro, nunca tem agora, mas só aos 50 anos é que tirou a carro, a minha mãe também não tinha carro. Eu lembro-me que nós saímos da rua de Pedrosos para vir ver jogos de hóquei em patins aqui no pavilhão, há jogos à noite, o Belenenses tinha ainda hóquei em patins, e o que é que eu me recordo mesmo? De sair de casa, parar no Café Restelo, comprar reboçados de mentol, vir para o estádio, para o pavilhão, e depois lembro-me do cheiro muito agradável do tabaco quando se fumava dentro dos pavilhões, aquele cheiro a tabaco de cachimbo, que é um cheiro que ainda hoje me transporta para a minha meninice, nesse sentido. Portanto, eu não me lembro de nenhum jogo de hóquei em patins nessa altura, mas é uma memória que eu tenho de ligação ao Belenenses, que depois muito engraçado. O meu pai entendeu sempre. O meu pai jogou handball no Belenenses durante muitos anos, foi campeão nacional de júniores,
penso que chegou a ser campeão nacional de séniores, mas numa condição de reserva, não era um jogador da equipa principal. E aos domingos de manhã trazia-me ao Restelo naquela lógica de estar comigo. Porque nós hoje temos muitas atividades com as crianças, vamos ao teatro, vamos a museus, antigamente não havia muito para fazer. E o meu pai entendia que uma forma de me dar, de estar comigo, de me dar tempo de qualidade com ele era vir ao Restelo. E então vinhamos para aqui, víamos jogos de iniciados, jogos de infantis, de juvenis, jogos de hóquei em campo, íamos ao pavilhão ver jogos também ao domingo de manhã. E isto é uma memória muito presente que eu tenho, pois naturalmente tenho as memórias na segunda divisão, de ir ver com o meu pai também jogos fora, Sesimbra e esses campos todos, mas a minha grande memória, a minha primeira memória, para ser verdadeiramente justo, é esses jogos de hóquei em patins, que é algo que eu acho que 1000 anos que vivo, 1000 anos me vou lembrar com esse saborzinho especial, ou com esse cheirinho especial do Cheira Cachimbo. Muito interessante mesmo, Edgar, uma memória. Olha, eu vou fazer uma confissão e vou assumir aqui que a minha memória Bolonenses de hoje é também uma boca. Pronto, para não... Antes que se pense que ele está a mandar uma indireta, não, é direta. A minha memória Bolonenses foi de um jogo de futsal há, portanto, 2 épocas atrás, não terá sido a época anterior, foi a outra, no Pavilhão da Luz, em que o Bolonenses venceu por 2-1 e para quem nessa altura já não ia ao futebol, salvo erro há 2 ou 3 anos nessa altura, e de ver o Bolonenses vencer no Pavilhão da Luz foi uma coisa, enfim, um daqueles momentos que eu não sentia, não tinha outra forma de sentir porque não acompanhava o futebol. E foi um jogo muito especial porque estava uma boa presença de adeptos do Bolonenses na bancada. Os gols aconteceram, houve um que foi talvez a 2 minutos do final do jogo, foi o gol do empate, o Benfica estava a ganhar, fizemos um empate e depois até foi engraçado, porque eu lembro perfeitamente disto, o presidente Patrick Moraes Carvalho estava na bancada e nós todos contentes que o Bolonenses tinha empatado a 2 minutos do fim, já estávamos bastante satisfeitos e ele diz, ainda vamos ganhar isto. E o que é facto é que a 2 minutos do fim, muito perto, a segundos do final, marcamos um golo, há uma explosão enorme de alegria, foi um grande momento. E agora entra a indireta, que não é a indireta, fizemos uma grande época sem nenhum jogador emprestado, ganhámos na Luz sem nenhum jogador emprestado, acabámos o campeonato no 4º lugar sem nenhum jogador emprestado e é um orgulho diferente quando isto acontece e é esta a minha memória do Leste. Rui? Desculpa, eu esqueci-me de uma coisa importante nesta ligação ao hóquei em patins, era esta coisa de ter tanto para contar, é que eu joguei hóquei em patins no Bolonenses também, aí com 13, 14 anos. Foi uma passagem muito curta porque basicamente tinha um problema é que não sabia patinar. Mas fica. Não é muito relevante. Não é relevante. Para guardar exemplo. Mas atenção, o nosso segundo convidado que tentou o hóquei no Bolonenses. Verdade, não conseguiu alguma coisa ali. O Bolonenses consegue ter hóquei. É verdade. Já sabemos que é que o hóquei acabou. O hóquei acabou no Bolonenses foi alguma coisa que foi. Agora já se percebe. Curiosamente, a minha memória, isto não estava combinado, mas também tem a ver com o hóquei. Porque a minha primeira memória de vir aqui ao pavilhão Cássio Rosa é com o meu pai e é para ver hóquei em patins. E o hóquei acabou no Belenenses, eu creio que em 1990, 1991, eu nasci em 78, portanto isto aconteceu antes, certamente, 90, 91, naturalmente, portanto eu devia ter, sei lá, 9, 10, 8 anos. E também não me lembro grande coisa do jogo, lembro-me de os ver a patinar, mas lembro-me sobretudo também dessas memórias quase sensoriais e eu lembro do ruído do pavilhão, lembro-me de entrar no pavilhão, eu hoje entro no pavilhão Cássio Rosa, é um pavilhão, pronto, grande, mas não é colossal, não é? Mas para mim naquele dia pareceu uma coisa monstruosa, eu nunca tinha estado num espaço tão grande, com tanto barulho, com tanta gente. Lembro-me da antiga circulação que o pavilhão tinha pelas cabeceiras do campo, não é? Penso que nessa altura o pavilhão ainda tinha essa configuração. E lembro-me sobretudo um comentário que o meu pai fez durante o jogo, estávamos os dois lado a lado, naturalmente, aquilo era as geneiras, chamava tudo básico, e o meu pai virou-se a mim e disse, este é o único sítio em que podes dizer as geneiras. Portanto, se quiseres também podes. Pronto, eu de facto não sou um adepto de bancada muito crítico relativo, às vezes sou relativamente a não sou assim um gajo de insultar nem nada, mas pronto, se calhar aqui o estádio do Restelo e o pavilhão Cássio Rosa ainda é o único sítio onde me sai de vez em quando assim um palavrão relativamente às circunstâncias do jogo. Nós realmente nunca fomos grande coisa no hóquei patins. Acho que fomos uma vez campeões nacionais de júniores,
nos séniores andámos ali entre a primeira e a segunda divisão e de facto é uma modalidade extremamente cara. Eu lembro-me, creio que o Filipe Gaidão, que é adepto do Belenenses, ter dito numa entrevista que um dos sonhos que tinha na vida era participar numa reativação do hockey-patismo no Belenenses. Acho que é difícil na atual circunstância do clube, acho que é difícil em futuras circunstâncias também. Mas pronto, o nosso clube tem esta característica eclética e mas em termos de terrenos, por exemplo, ali de terreno de jogo, dá para... Dificulta alguma coisa, obriga a algumas transformações a nível de tabelas e também acho que não faz muito bem ao piso de disco. E o equipamento é caríssimo. O equipamento é caríssimo. Imagina, eu tenho 45 anos, joguei bola aqui, joguei hockey aqui, devia ter uns 14, 12, 13, 14. E na altura custavam 20 contos uns patins e não eram os melhores. Portanto, eu não imagino quanto é que custam hoje. 20 contos são hoje 100 euros, que não são, porque custariam se calhar 200 euros. Não sei como é que está hoje isso. Fui eu que comprei na altura os meus, né? Hoje em dia, obviamente, teria de ser o clube e era bastante caro. E como é a minha memória? Pronto, agora a minha memória tem a ver com lágrimas de felicidade, de alegria. Eu sou um chorão, entre aspas, por natureza, tanto na tristeza como também na alegria. As lágrimas são coisas que não faltam. Vários foram os momentos de alegria com lágrimas que já tive quando ganhamos a taça Portugal em futsal, e uma dessas memórias que vou-me lembrar, a última se calhar lágrimas de alegria, assim mais, me lembro mais, foi aqui também num jogo que ainda com antiga gerência, infelizmente, mas nessa altura ainda se sentia, foi com o Belenenses Aroca, que o Belenenses ficou na primeira divisão e viu essa confirmação, mas essa memória eu lembro muito bem, porque estava ao pé do meu pai deixou de vir ao Restelo, eu continuo a puxar por ele, para ele de facto vir ao Restelo, e gostava imenso que ele voltasse a vir. Se ele nos ouvir, espero que ele regresse ao Belenenses, porque todos fazem falta. A minha memória Belenenses vai para um jogo que foi o Belenenses-Braga, um Braga que estava a subir de uma forma muito, muito grande e tornar-se aquilo que é hoje, uma equipa que está no topo do futebol nacional, infelizmente, porque com muitas ajudas também camarárias, pode-se dizer, e começa-se finalmente a ver isso. O Belenenses estava a acompanhar esse progresso e nesse jogo, com uma tremenda equipa, com o Dadi, com o Garcês, com uma meia final eletrizante, aquele momento do penalti foi um momento de lágrimas, onde lembro perfeitamente de estar abraçado a amigos do meu pai e as lágrimas caíam-me antes mesmo do penalti e depois do penalti, depois do jogo terminar. Lá está, estávamos a falar há bocado da Taça de Portugal, eu estive na Taça de Portugal, mas tinha 4 anos, 5 anos, portanto lembro-me só de flash, assim, lembro-me assim da bancada do Benfica, muitos belenenses, mas muito pouco, de muita alegria. Eu lembro-me uma bandeirinha daquelas pequenininhas, havia milhares de bandeirinhas daquelas pequenininhas que levava essa bandeirinha, e o ir à final da Taça de Portugal foi uma alegria tremenda, e é uma das lembranças que me deixam muita saudade, e espero que o Belenenses, num curto espaço de tempo, que agora demora 5 anos, ou 6, ou aquele tempo que tiver que ser, volta a estar nos grandes palcos do futebol nacional. Passamos então para os temas principais. Vamos falar então do início da época. Eu acho que podemos falar do início da época de todas as modalidades, e principalmente do futebol profissional do Belenenses, ou profissional ou amador do Belenenses. O início da época que começa então no domingo, com este Belenenses Parque das Nações. Para falar então sobre o início da época do Belenenses, convido aqui o Edgar. O que me tens a dizer aqui do início da época do Belenenses? Depois falamos um bocadinho também do centenário e do aniversário do Belenenses e tudo isso. Começando pelo início da época, é uma expectativa enorme. Quem não vê futebol há imenso tempo, vi o jogo da apresentação com o Atlético e acho que era difícil termos pedido um arranque melhor, quer em termos de presença de público, quer do próprio jogo, porque até acabou por ser um excelente jogo. Atenção, eu estava, influenciado por muitos amigos que diziam que o futebol da Distrital era péssimo, é uma coisa quesilenta, a bola está mais vezes fora do que dentro. Eu não sei se aquele jogo serve de barómetro para alguma coisa, mas aquele jogo foi... Eu já vi jogos da Primeira Liga piores do que aqueles. Eu achei a primeira parte nem tanto, houve momentos bem jogados, houve um futebol pensado ali, de pé para pé, mas quer de um lado, quer do outro, com
uma certa lógica no jogo e achei a coisa muito interessante e, pronto, e tenho expectativa para o ranking da época. Fiquei a saber que este Olivais e Moscavide, não sabia disto, não é o único Olivais e Moscavide, há dois, eu não sabia disto. Há um Olivais e Moscavide na divisão acima desta, é uma curiosidade que eu fiquei a saber hoje e deixo aqui também porque eu não sabia. E cá estarei, enfim, espero que a presença de público seja parecida com a do jogo da apresentação. Nestas coisas podíamos sempre pensar teríamos feito alguma coisa diferente, um bilhete para aqui, mais barato para lá, mas foi a estratégia que foi seguida e só temos que tentar apelar ao maior número de pessoas para estar presentes. Eu estarei, sei que vocês também, e espero que quem nos ouça e esperemos conseguir editar isto pelo menos até sexta-feira, e portanto estaremos a falar antes do jogo se realizar e portanto quem possa ouvir que venha também. E das tantas modalidades, o que é que me tens a dizer? Eu confesso que não tive a oportunidade de ver nenhum jogo de nenhuma modalidade porque não tive a oportunidade de vir. Gostava de ter vindo ao basquete, porque é a modalidade que mais acompanho, estava a trabalhar nessa noite, acompanhei apenas o resultado e nada mais. Sei que o voleibol vai se apresentar aos sócios no mesmo dia do jogo de futebol à noite, num jogo que até acho uma forma original de se apresentar. Às vezes, à falta de melhor clube, pelo que vi, acabei de ver isso ali no pavilhão, será um jogo de cenas contra os júniores. Ora, aqui está uma forma interessante de se apresentar e nós todos até sabemos que o voleibol tem bastantes atletas e vive muito numa comunhão da formação de júniores com séniores e acho que, e deixo esse apelo para esta época, é algo que eu procuro fazer. O Belenenses tem duas modalidades que são mais apoiadas oficialmente, financeiramente, pela direção, mas isso não significa que elas tenham que ser também as mais apoiadas pelos sócios do ponto de vista da presença. E o meu apelo é que não só se marque presença no futsal e no handball, que são aquelas que têm maior impacto mediático, chamemos assim, mas também não esquecemos o voleibol e o basquetebol, que também merecem contar com o nosso apoio. Nuno, início de época do Belenenses, em termos de futebol, o que é que Isto é um desafio diferente. Eu estou habituado a analisar outro tipo de jogos, de mais qualidade tática. Isso depende, não é? Eu acho que isto é muito interessante. Este arranque de temporada do futebol do Belenenses é muito interessante por várias razões. Primeiro, porque é uma equipa que assenta em jogadores formados no clube. Maioritariamente têm ligação ao clube. Passagem pela estrutura do futebol jovem. Portanto, há uma cultura de jogo e de clube que não é habitual, nem tanto, até no Belenenses não é habitual. Por outro lado, a própria equipa técnica tem ligação à história do futebol juvenil do clube, portanto também bebe da cultura do clube. Também os adeptos acabam por ver esta ligação, muitos adeptos que acompanham o futebol jovem e que acompanharam aquela equipa que ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Júniores, que deu alguns jogadores a esta equipa. Nesse aspecto é interessante. E depois é interessante do ponto de vista sociológico, porque, como sabemos, há uma separação neste momento. O Clube de Futebol, os dois belenenses, não é? Como eu uma vez fiz num artigo na Bola, o título, por tentar explicar as origens da cisão. E é interessante perceber também de que lado é que está o apoio. Eu tenho uma ideia global de que os sócios do Belenenses estão mais do lado da equipa de futebol do clube do que da equipa de futebol da SAD e que isso se reflete nas assistências quer no Jamor, quer no Estádio do Restelo, como se viu no jogo da apresentação e penso que se verá também a maioria nos jogos no campeonato. E isso é também interessante porque é um caminho diferente. É um caminho que vem mudar um pouco o futebol em Portugal, vai mudar um pouco a forma das pessoas olharem para o que é isto. E temos visto que se de início, ainda muita gente não percebeu o que se passa. Ainda há pessoas que perguntam, vocês por certo, têm amigos que perguntam, mas qual Belenenses é que tu és, não é? E tu respondes naturalmente que és do Belenenses Clube, és do Belenenses que existe naturalmente. Mas esta questão é difícil, porque efetivamente o Belenenses ainda tem uma participação na SAD e eu não me parece minimamente que se possa sequer ostracizar as pessoas que são do Belenenses que estão a apoiar a outra equipa, por muito que isso faça confusão a quem é um radical do lado do clube, não é? Mas parece-me então que este caminho é o início de tudo, um reinício do Belenenses a nível de futebol, não enquanto clube. Mas também aí pode ser, e se cá depois vamos entrar no tema seguinte, o aniversário. Agora, parece-me que a equipa tem qualidade. Obviamente eu não conheço a maior parte dos jogadores, não sei o que são capazes de fazer, mas dá para perceber que têm cultura de jogo. Uma coisa, se vocês repararem,
nos jogos de treino, eu vou vendo os resumos que a Belém TV vai metendo, e se vocês repararem, há muitos golos de canto. E porquê que há muitos golos de canto? Eu acredito que é porque há cultura de jogo, aqueles miúdos sabem o que é que estão a fazer. Sabem que naquela situação se faz isto, e estão a jogar contra equipas naturalmente mais humildes, que não têm a formação de excelência do Belenenses, do Porto, do Sporting. O Belenenses é uma das entidades de referência na formação, tem certificado de qualidade na formação em Portugal, e isso obviamente reflete-se no trabalho que é feito. E vai refletir-se nesta equipa, que é uma equipa que também me parece, isto no futebol, só quando os jogos começam e acabam é que se pode perceber o que é que lá vem, mas olhando para a constituição da equipa, eu diria que esta equipa do Belenenses, que vai começar na primeira divisão distrital, o terceiro escalão, se calhar seria uma equipa para disputar a subida no escalão mais alto dos distritais. Poderia não conseguir, mas se calhar disputaria, como se calhar pode ter equipa para discutir a taça da Associação de Futebol de Lisboa, o Atlético, que fez aqui um jogo muito interessante com o Belenenses, e jogou bem, como dizia o Edgar, no ano passado penso que foi às meias finais, foi à final, eu acho que foi à meia final e foi eliminado na meia final. Mas era uma equipa do escalão em que o Belenenses está agora, aliás mais um, porque houve uma mudança na organização das provas, mas era do último escalão e quase disputou a taça e jogou aqui com o Belenenses e perdeu, como podia ter ganho, atenção, não há aqui a coisa do Atlético que perdeu, é pior, não. São duas equipas muito equilibradas e se jogarem 10 vezes, cá ganham 5 vezes um e 5 vezes a outra, mas no Belenenses é o primeiro ano, isso é interessante, e há esta escola. Quanto às outras modalidades, por defeito profissional eu não acompanho tantas outras modalidades, estou no futebol internacional, no Jornal da Bola, mas vou acompanhando alguma coisa e percebi que houve algum esforço no futsal este ano para fazer uma equipa um bocadinho melhor. Logo o início começa por ir buscar o Olímpio Matos, um treinador com créditos firmados e uma grande ligação ao clube, depois também jogadores que chegam e que ajudam, e no handball também me parece que há um bom esforço e um ótimo reforço para a baliza, sobretudo aquele guarda-redes, Rony, se não estou em erro, brasileiro, que parece-me ser um bom jogador e tem-se visto que a equipa também está a corresponder. Fez um jogo de apresentação da equipa do Sporting muito interessante na nave de Alvalade, no novo pavilhão de Alvalade, e viu-se que há ali uma diferença. No ano passado ainda havia aqui alguns jogos de handball também. Era uma equipa capaz do melhor durante o jogo e de adormecer também durante o jogo. O talento estava lá, mas às vezes parecia que faltava altura à equipa. Eu tinha um bocado essa ideia. Os jogadores eram mais baixos do que os outros. E pronto, e as coisas não corriam tão bem, mas foi também por pouco que a equipa não se apurou para a fase final do campeonato. Foi por um jogo, basicamente. Por um golo quase aqui num empate em casa, que se o Belenenses tivesse ganho a Madeira SAD, se calhar teria conseguido chegar adiante. O rugby, campeão nacional, com algumas mudanças relativamente ao ano passado, mas com uma nuance, que já ganhou o campeonato este ano. Eu sei que foi só um jogo, mas foi um campeonato de início de época que acabou por ser a época passada. Sim, mas é com uma equipa que não é a mesma do ano passado, mas logo à partida é um bom sinal também, e também um marco importante na história do clube. Portanto, acho que os adeptos do Belenenses não devem ter ilusões de que o Belenenses vai ser campeão em nada. Não me parece que isso seja uma ilusão que se possa ter, mas também quem é do Belenenses, por norma, sabe que não é por isso que se corre por ser do Belenenses. Não é, aliás, na maior parte dos clubes, na verdade. Eu acho que as pessoas são adeptas dos clubes não pelo que se ganha, mas pela afinidade que sentem ao clube. E a prova disso é que há tanta gente do Belenenses a apoiar a equipa que vai estar nos distritais e a sentir-se desligada da equipa do Jamor. Portanto, não é estar na primeira divisão que te faz a ti, Sérgio, ou a ti, Edgar, ou a ti, Rui, ser do Belenenses. Como os adeptos do Benfica foram do Benfica sem ganhar, e os adeptos do Sporting, que são adeptos do Sporting sem serem campeões há anos e anos e anos, e foram durante 18 anos, e foram campeões depois. Portanto, não é por aí que as pessoas são, dos clubes ou não. Parece-me que a nível desportivo tem havido um esforço para não cometer loucuras, isso é importante, vê-se que pontualmente sabemos que há dificuldades com os pagamentos dos salários, mas também sabemos que a situação não é tão má como era há alguns anos, que felizmente se acabaram aqueles 10 e 12 e 11 meses de salários em atraso no clube, e quando a questão existe hoje em dia será mais pontual. Portanto, eu acho que esse é o caminho não só para o Belenenses, mas para todos os clubes. É uma gestão rigorosa em que o futebol e os resultados desportivos não estejam à frente de tudo. Foi uma das coisas que levou também o Belenenses a esta situação, como sabemos, que mal entrava 1 milhão de euros de qualquer acordo, esse milhão era torrado no mercado de dezembro para a equipa, em vez de ficar em 15º lugar, em 14º lugar, ficar em 13º. Perdemos a potencialidade ali das piscinas, por exemplo. E isso destruiu o clube ao longo dos anos, destruiu, salvo seja, porque o clube está aqui e está a querer reviver, mas fez cair mais do que era suposto, sempre, digo eu, por grande amor das pessoas que estavam à frente do clube,
Há ao clube também algum receio às vezes das críticas, mas não parece que alguém tenha feito as coisas por mal. Portanto, às vezes quando se critica dirigentes, tem de se criticar a gestão em si, não a sua paixão pelo clube. Agora que é preciso, isto já vou também avançar para o tema seguinte, é de facto que o Belenenses encontre um caminho e que os siga, e que os resultados desportivos venham ou não sejam o que faz perder a cabeça. Rui, sobre o início de época. Olha, sobre o início de época, se calhar começo pelas modalidades. Eu já tive a oportunidade de ver o futsal, o handball e o basquetebol. O voleibol não, porque só se vai apresentar esta semana. E o rugby vi na televisão, porque à hora em que o rugby estava a jogar, eu estava a acompanhar uma equipa de basquetebol da formação num torneio em que participou. Eu, curiosamente, não vi o jogo do handball na nave de Alvalade, ou no pavilhão João Rocha, como agora se chama. Vi aqui a apresentação da nossa equipa precisamente contra o mesmo adversário, o Sporting, com um resultado bastante mais desnivelado. Mas independentemente disso, pareceu-me que temos uma equipa bastante mais forte, mais equilibrada, fisicamente mais forte também, com jogadores mais experientes, com o regresso do Bruno Moreira, por exemplo, o regresso do Nuno Roque. Um guarda-redes também que me parece uma mais-valia para o clube. Eu estou esperançado que este ano vamos mesmo dar o passo de nos apurarmos para o grupo que vai discutir o campeonato e depois aí é chegar o mais longe possível, porque de facto no handball, como nas restantes modalidades de pavilhão, estamos a falar de diferenças de orçamento astronómicas, se calhar ainda maiores do que aquelas que existem no futebol de topo. O futsal, eu creio que a equipa está a pagar um bocado o facto de ter feito grandes alterações no plantel. Eu vi aqui o jogo, com quem é que foi? O último jogo? Não. Foi o jogo de apresentação, que foi com Lombos, se não me engano. Quinta dos Lombos. Penso que foi. É sempre. É o Memorial Carlos Montinho. É sempre. Pronto, com Quinta dos Lombos, exatamente. E pronto, não foi um jogo que me tenha parecido muito bem conseguido por parte da equipa, mas acho que a equipa ainda necessita de introdução. Pode estar a pagar as grandes alterações que foram feitas e, portanto, a equipa vai estar a subir, creio eu, mas até me parece uma equipa mais equilibrada que a do ano passado. O Nuno não falou do basquetebol e o Edgar também disse que não teve a oportunidade de ver. Nós este ano parece-me que temos uma equipa, portanto, temos vindo em crescendo nos últimos anos, sempre com melhores resultados, e creio que este ano vamos voltar a ter uma equipa para apurar para o grupo A, portanto, play-off. O grupo não é o play-off, é o grupo que discutirá depois o play-off da subida à Liga, e creio que estão reunidas as condições de fazermos um campeonato se calhar melhor do que o do ano passado. Vamos ver se não defraudamos essas expectativas, mas o grupo parece-me globalmente... E mesmo os resultados iniciais parece já estarem... Sim, fizemos um bom jogo de apresentação contra o Elétrico, que é uma equipa que vem da Liga, que também ainda não estava na sua máxima força, porque vão chegar norte-americanos para a equipa deles, mas em todo o caso parece-me que temos um grupo também já com um treinador que é o terceiro ano, portanto isso também com muitos jogadores que vêm dos anos anteriores, aqueles mais fortes, e portanto parece-me que isso também é um dado importante. E, portanto, relativamente às modalidades é isso. Relativamente ao futebol, eu tive a oportunidade de ver 5 dos 7 jogos que a equipa fez nesta pré-época. Eu só não vi o jogo com o Santorense e com o Porto Salvo. O Santorense foi um empate a 0, foi o único empate, e o Porto Salvo ganhámos 6-0, se não me engano. Vi o jogo com o Santa Maria, com a Bóveda, com o Montagraço, com o Atlético e com o Povoense. E destes que eu vi, apenas o Atlético me pareceu um jogo efetivamente equilibrado, sobretudo na primeira parte. Na primeira parte até acho que o Atlético dominou bastante o jogo, e na segunda parte creio que o jogo foi todo nosso, portanto no global foi um jogo que me pareceu equilibrado. Todos os outros foram jogos, isto não é nenhum tipo de arrogância, mas portanto, acho que temos de ser humildes e temos de encarar os adversários com o máximo de respeito, mas foram jogos basicamente de sentido único, em que o Belenenses teve a posse de bola esmagadora, e em que marcou um número variável de golos, que podiam ter sido multiplicados por 2 ou por 3 às vezes. Foram jogos bastante desequilibrados. A verdade é que, tirando um ou outro caso, não houve resultados muito desequilibrados. Houve às vezes resultados mais folgados, houve outros mais apertadinhos, como por exemplo como o Montagraço, que chegámos aqui a meio da primeira parte, estávamos a perder 2-0 e depois virámos para 3-2 na segunda parte, mas de facto aquele jogo na prática não foi um jogo 3-2. E às vezes não com a equipa se calhar principal. Mas poderia ter sido, sim, com muitos miúdos. Estes resultados também são um bocado influenciados por isso. A equipa, acho que só no último jogo, que foi com o Povoense, é que jogou efetivamente praticamente todo o jogo com os jogadores que vão ser a base do plantel final. Mas vês, por exemplo, necessidade de reforços na equipa? Não, sinceramente, acho que temos ali um problema nos avançados, porque
devido a questões até, eu li a entrevista que o treinador deu agora ao site oficial do clube e fala das lesões como lesões traumáticas e efetivamente foi assim. Tanto o Gonçalo Lourenço como quem é o outro avançado que se magoou, Depois chegar aos nomes ainda vai o Ruben Braga, creio que tem lesões, pancadas que levaram no jogo, aliás o Pedro Rosário, que se lesionou no jogo com o Santa Maria, eu estava lá e portanto pude assistir. Ou seja, temos ali um problema neste momento na frente de ataque porque temos 3 jogadores potencialmente titulares que por lesões da pré-época estão impossibilitados. Mas temos outros que estão a desempenhar muito bem esse papel, o Rivaldo que é do Sub-18, do Sub-19, o João Santos que não é propriamente um ponta de lança mas está a fazer muito bem esse papel, agora marcou 2 golos no último jogo, se não me engano. E portanto eu creio que temos uma equipa mais do que suficiente para vencer a divisão em que estamos. Eventualmente na seguinte teríamos condições também para discutir e vencer. E estou de acordo com o Nuno, eu acho que eventualmente até no 2 escalões acima de nós teríamos equipa para discutir essa divisão. Mas isto também vai ter de se provar a partir de domingo. Não é? Isto até agora foi só testes, não é? Domingo é que vai ser a sério. Muitas vezes o nervosismo influencia também. Sim. De facto vamos jogar em campos pequenos, eu já estive em alguns desses campos, com bolas saltitonas porque aqueles sintéticos não são sintéticos de última geração. Vamos ter de nos adaptar a essas condições e vamos ter de aproveitar muito bem o fator casa, onde as equipas vêm a jogar num campo enorme, de relva natural, às vezes mais pesada, às vezes mais rápida, e vamos ter de fazer valer a nossa maior capacidade técnica e a nossa condição física mais de equipa que treina 4 vezes por semana, que tem condições excepcionais a comparar com as outras equipas. E basicamente é a minha visão desta pré-época. Muito bem. Agora a minha visão do início da época do Bolonense em termos de futebol, penso que, lá está, vai ser uma época experimental em termos de distritais, porque eu nunca vi futebol distrital. O que vi no jogo de apresentação, não gostei da primeira parte, não gostei mesmo da primeira parte. Achei a segunda parte já muito condizente com o Bolonenses, portanto, e muito condizente com a qualidade do Bolonenses, e também com alguns atletas que eu acho que, pelo menos lembro-me de um que eu acho que vai ser essencial, parece-me a mim, vai ser essencial, que é o Wilmo, naquele meio campo, que parece-me ser ali um pêndulo autêntico naquele meio campo, que vai dar muita qualidade de posse de bola ao Bolonenses. Sobre a pré-época e sobre a época do Bolonenses, a minha perspectiva é que, de facto, eu sou muito exigente, e sendo do Bolonenses e o Bolonenses sendo o clube que é, eu não posso aceitar qualquer tipo de derrota. Não me levem a mal, mas para mim qualquer tipo de derrota é injustificável numa divisão distrital destas. Acho que o Bolonenses tem que vencer todos os jogos. Não digo que o Bolonenses tenha que vencer tudo 10-0 ou 6-0 ou 5-1, até porque há jogos que podem ser diferentes, mas para mim, na minha exigência, acho que o Bolonenses tem que vencê-los todos, porque para ser este projeto novo também devíamos dar devíamos transmitir essa mesma mensagem para fora, que o Bolonenses está a fazer um projeto de longa duração, mas que com subidas consecutivas, e acho que é uma mensagem que se pode dar este ano também, e acho que se construiu a equipa para isso. Para mim, eu perguntei também dos reforços, porque para mim eu acho que falta ali um bocadinho de experiência. Isto é, eu não me importaria de ter, se calhar um jogador já com alguma experiência em divisões de segunda, terceira divisão, ou que já tivesse arredado do futebol, ou que tivesse arrumado as chuteiras há pouco tempo, mas que trouxesse alguma experiência ao grupo. Acho que é muito interessante termos jovens, mas tendo para ali 2, 3 jogadores à volta dos seus 35, 36 anos, acho que faz todo o sentido, porque também vamos jogar em campos complicados e se calhar ali aquela experiência também nos daria e daria bons resultados. Sobre o início da época das modalidades, eu também não tive a oportunidade de facto ver nenhuma das modalidades, também aos fins de semana é complicado, mas o que tenho visto é o handball de facto tem tido resultados muito positivos, parece-me que se reforçou muito bem, acho que vai conseguir ultrapassar aquele azar que teve no ano passado na fase final e vai conseguir atingir a primeira parte da tabela. O futsal, como o Rui disse, concordo totalmente, acho que é uma equipa que necessita de se entrosar e que vai lá chegar. Também concordo com o Edgar e já o disse, em termos de emprestados para mim não fazem sentido. Faz sentido o Bolonenses continuar, porque acho que neste caso honra muito o Bolonenses. O Bolonenses tem 2 equipas na primeira divisão, tanto no escalão de handball como tanto na modalidade de handball como na modalidade de futsal.
Não há mais nenhuma equipa, e do voleibol, não há mais nenhuma equipa, tirando o Sporting e o Benfica, que tenha, nas grandes modalidades, que se pode chamar basquetebol, que tenham duas equipas na primeira divisão. Eu não vejo mais nenhuma. Não vejo. O Rio Ave não tem handball. Não vejo. Guimarães também não tem. Portanto, o Belenenses acho que dignifica estar lá e pode dignificá-lo tendo jogadores exclusivamente do Belenenses. Mas acho que vai fazer uma época muito tranquila e acho que vai conseguir atingir os objetivos que penso que sejam acima do quarto lugar em termos do campeonato de futsal. Sobre as outras modalidades, eu tenho uma modalidade que acompanho muito e não é por gostar mais de basquete ou não, eu gosto de NBA, que é diferente do campeonato nacional, é uma coisa diferente, sabes perfeitamente disso, Edgar, é uma coisa, basquetebol é outra coisa completamente diferente. Eu sei, mas eu tenho um carinho muito especial pelo basquetebol, porque, lá está, cheguei a uma altura e que vi há uns anos atrás, e era uma modalidade que parecia que deixava um bocadinho de parte e faz um bocadinho confusão às vezes ver um pavilhão muito despido quando o basquetebol atua. Acho que faz todo sentido estar mais gente e pelo que os belenenses estejam mais presentes nessa modalidade, até porque acho que este ano também têm todas as condições de fazer um trabalho muito positivo, se calhar melhor que o ano passado. E espero bem que sim, que consigam atingir os objetivos. Acerca do voleibol e também do futsal, que o futsal também não falámos do futsal feminino, acho que tanto no futsal feminino como no próprio voleibol feminino, acho que vamos ter participações muito interessantes no próximo ano, e acho que também se reforçaram em diferentes áreas, em 2 projetos que são e muito bem, apesar de meteu-se um erro muito grave ali no futebol feminino, quando se aceitou participar no futebol feminino, mas no futsal e no voleibol feminino, felizmente o trabalho tem sido muito bem feito e é trabalho com fundações para durar durante muitos anos e continuar a fortalecê-lo. O futsal feminino também na primeira divisão, eu disse há pouco só também na primeira divisão, exatamente, divisão também na primeira divisão, que conseguiu subir este ano. Vamos falar um bocadinho sobre o centenário, passo-te a palavra, Edgar, falando um bocadinho do centenário, do nosso aniversário, das perspectivas do centenário que aí vem. Falta um ano. Começando pelo nosso aniversário, eu já o disse, enfim, nas redes sociais, vale o que vale, mas já manifestei a minha tristeza por insistir-se numa estratégia em que o jantar, o almoço de aniversário, enfim, a festa de aniversário, tem sempre um custo que é muitíssimo elevado. Quer dizer, se pensarmos que às vezes o pai, a mãe e o filho querem vir, pedir 27,5€ para se vir aqui festejar o aniversário, as pessoas já pagam 8,5€ de cotas todos os meses, aqueles que vêm cá receber emblemas de 25 e 50 anos, já pagam há 50 anos e há 25 anos 8,5€ todos os meses, e 75. Acho que podia-se fazer algo diferente a nível do preço e que vá mais ao encontro daquilo que está no nosso hino, que é um clube consagrado e popular. Pagar estes valores não é popular. Outros clubes podem fazê-lo, mas nós não somos outros clubes. O centenário é um debate que nós até estávamos a ter aqui de forma informal antes de começarmos a gravar e que por acaso, e foi mesmo meio por acaso, até esta semana acabou por ser comentado nas redes sociais, que é na verdade a data em que se deve começar a festejar o centenário. E nós aqui estamos 4 pessoas e e há alguém aqui do futebol de formação que faz anos hoje, para dar aos parabéns, mas temos 4 visões diferentes sobre o tema. Uns acreditam que desde 23 de setembro de 2018 até 23 de setembro de 2019 já estamos no ano do centenário, e eu entendo que é de 23 de setembro de 2019 até 23 de setembro de 2020, mas aparentemente, pelo que vi nas redes sociais esta semana, numa conversa onde eu fui um dos protagonistas, uma das pessoas que é da Comissão do Centenário e assumiu-se como tal, afirmou que estaria já decidido dentro da Comissão que a data seria de janeiro a dezembro de 2019. Isto para mim não faz grande sentido que o centenário não coincida com a época desportiva, até mais não seja por uma questão tão simbólica como a camisola do centenário, que é sempre algo que todos nós
pensamos em comprar e em guardar, se pensarmos nisso, então quer dizer que a camisola do Centenário será estreada em agosto, 8 meses depois de terem começado as celebrações e 4 meses do fim das celebrações. E será só meia época, por assim dizer, de Centenário. Preocupa-me um bocadinho isto, eu sei que ainda há tempo, mas ao mesmo tempo já não há assim tanto tempo, e temos de ter em conta que esta comissão foi formada eu acho que há um ano, salvo erro, se não foi há um ano, ainda perto disso, e preocupa-me que este tipo de coisas ainda não esteja definido, ou seja, a data, e eu lanço até aqui a ideia, se for preciso, não é preciso só esclarecimento muito formais, do género daquelas que ocorreram a quando do PIP, ou seja o que for, mas pode haver se calhar um convite para, deixo aqui a ideia, um café entre os adeptos e os membros da Comissão, ali na sala VIP, por exemplo, onde quem quiser vir ser esclarecido sobre essa questão, venha eventualmente dar ideias, porque preocupa-me um bocadinho esta situação. E eu passo a bola aqui ao Nunes, porque é apenas esta a preocupação que eu tenho em relação ao Centenário. Eu acho que o Centenário vem numa altura, não querendo entrar tanto nesse debate, que me parece interessante, que o Edgar aqui levantou, se calhar a nível prático era muito mais confortável apostar nas tuas datas, porque dava mais tempo para preparar o Centenário, independentemente da matemática de cada um. Mas eu acho que o Centenário, num clube como o Belenenses, chega numa altura incrível, porque é absolutamente simbólico que neste processo que o Belenenses está a viver, e que é um processo que naturalmente muito magoa as pessoas, porque é um cenário de divisão entre adeptos, amigos, pessoas que sempre partilharam essa ligação ao clube e de repente veem-se de um lado e de outro da barricada. É muito interessante o Centenário surgir agora, porque eu acho que o Centenário é uma oportunidade para renascer, para qualquer clube. Em todos os momentos da vida, uma entidade como o Belenenses ou como outro clube qualquer pode refundar-se, pode reorganizar-se, pode mudar a forma de pensar, mas os 100 anos é de facto um marco. E nesse sentido é um marco que ajuda todos a poderem pensar que clube é que se quer. Eu acho que é um dos problemas do Belenenses. O Rui Vasco escreveu uma vez aqui há dias um artigo muito interessante num dos seus blogs, no seu blog, dizendo que na cabeça de cada belenenses há um belenenses. E é um bocadinho verdade. E há muitos anos, eu falei-vos há pouco e prometi que voltaria a falar deles, o Carlos Monteiro dos Santos, que morava aqui nesta rua, e o Fernando Trindade, o Fernando era vice-presidente, o Carlos Monteiro dos Santos eu acho que não era vice-presidente. Há muitos anos que defendiam que se devia fazer um congresso do Belenenses. E esse congresso do Belenenses passava, eu acompanhei-os muito, acompanhava-os, eles faziam jantares, almoços regulares ao domingo, eu ia muitas vezes com eles conversar, tornei-me realmente amigo deles, o Carlos Monteiro dos Santos já nem é vivo, infelizmente, mas tornei-me amigo deles e foram pessoas, das primeiras pessoas que eu vi, ou que me apercebi que pensavam o Belenenses numa perspectiva um pouco diferente desta coisa da bola que bate no poste ou que entra na baliza. E a preocupação deles era, eles diziam que a ideia não era o Belenenses ser o maior clube de Portugal, a preocupação deles era que o Belenenses fosse o melhor clube de Portugal. E por melhor não implica ganhar mais, implicaria ter melhores infraestruturas, ser mais organizado. Eles falavam inclusive de fazer uma fundação Belenenses, agora a Fundação Benfica, não é? Estamos a falar para em 92, 93... Onde estou certo que os propósitos da Fundação não era fugir aos impostos? Claro que não era. A ideia deles era, claro que não era, minimamente. Era mesmo ajudar a fazer a fazer renascer o Belenenses nesse sentido de ser o melhor clube português. E essa ideia do Congresso é muito interessante, nem que fosse para sentar as pessoas. É quase um mini café de sócios, que aqui o Edgar propunha. Eu contento com o café. O Edgar propunha um café, mas essa ideia das pessoas se sentarem e conversarem, eu acho que era interessante. E o Centenário pode ser uma oportunidade também, digo eu, para se colocar de parte as guerras que existem no clube. E são guerras que, se nós formos ver, toda a gente tem uma razão para se afastar do Belenenses. Toda a gente tem uma razão. Porque, olha, eu podia ter aos 14 anos abandonado porque não me inscreveram para um jogo de hóquei em patins e eu podia me ter ido embora do Belenenses por causa disso, não é? Na altura saí do hóquei em patins, mas também porque não me queriam no hóquei. Fui dispensado dessa forma. Só porque eu não sabia patinar. Só por causa disso. Incrível. Só desculpas. Era um elemento valiosíssimo do balneário.
Mas cada pessoa tem a sua razão, como em tudo na vida, não é? Todos temos razões para nos divorciarmos, todos temos razões para desistirmos dos nossos trabalhos, mas a verdade é que o valor está em resistir a esses impulsos. E nesse sentido, colocar-se de parte e pensar, eu não gosto deste presidente porque fez isto, mas não gosto do outro porque fez aquilo, e só o outro que perdeu as eleições é que era bom. Não, isso não é o caminho para nenhum clube. E eu acompanho, eu sei que não é um assunto muito bem-vindo aqui, mas naturalmente acompanho a atualidade desportiva. E se nós repararmos, há um clube na nossa cidade, Lisboa, que é o Benfica, que vive um momento conturbadíssimo, com acusações de crimes gravíssimos, do ponto de vista social até, que colocam em causa a justiça do país. E o que assistimos é que, havendo crítica, e havendo voz crítica dentro do Benfica, as pessoas estão unidas em torno do Benfica. Só interessa que o Benfica prove que é inocente, é o que tu ouves dizer, e não há ataques a esta direção porque fez isto e aquilo. Não, as pessoas pensam se calhar os benfiquistas também, cada um terá a sua visão do Benfica, mas há essa visão principal que é, o Benfica está à frente de tudo mais, não é? E é um pouco, se calhar, os bolonenses têm de fazer esse esforço. É um esforço difícil, porque implica, em muitos casos, enterrar-se raivas antigas, discussões antigas, engolir um bocadinho o orgulho de algumas coisas, mas então o centenário dá esta oportunidade a um clube como o Belenenses. Desportivamente já vai ser um caminho novo, que se correr bem, e à medida que for correndo bem, cada vez mais será imparável, penso eu. Um cenário de perder muitos jogos no Distrital e não subir de divisão acabaria com este projeto, penso eu. Um cenário de ganhar os jogos todos 3, 4-0 ou com alguma facilidade, penso que vai galvanizar as pessoas, vai chamar mais gente, vai, à medida que a equipa vai subindo, vai também atrair o interesse de jogadores, de espectadores. Portanto, tudo isso é um caminho que tem de ser feito olhando para os próximos 100 anos, que é o que é que os belenenses querem nos próximos 100 anos. Claramente querem, penso eu, o mesmo que foi a origem, mas querem muito melhor do que foram os últimos 20 anos, se calhar. E esse é um grande desafio que importa que seja abraçado com toda a força. Olha, eu vou ser muito rápido. Relativamente a... esta comemoração dos 99 anos foi uma comemoração basicamente institucional. Houve um conjunto de jogos das modalidades que foram integrados nas celebrações dos 99 anos. São jogos que alguns já estavam calendarizados, outros não. Não houve nenhum esforço de grande inovação. Fez-se um almoço para entrega de dezembro, ou seja, foi um bocadinho a repetição do que tem sido feito antes. Naturalmente, no centenário não vai ser possível aplicar a mesma receita, vai ter de se fazer um esforço de inovação, de criatividade, que efetivamente nestes últimos não tem estado presente. Eu vou só deixar duas ideias-chave para aquilo que eu entendo que deve ser o centenário. O centenário deve ser um momento de afirmação identitária e deve ser um momento para levar a sério o problema-chave na nossa vida do aumento associativo. O centenário é um momento para reafirmarmos a necessidade imperiosa de dar mais espaço aos sócios, mais voz aos sócios e de trazer novos sócios ou recuperar sócios que por uma razão ou por outra se desligaram do clube. E isto, na minha perspectiva, só se faz de uma maneira. É retirando o centenário do Restelo e levando o centenário para o pé das pessoas. Pode-se fazer muita coisa aqui no Estádio do Restelo e no pavilhão, nomeadamente eventos desportivos, troféus, torneios do centenário, fazer jantares, fazer exposições, remodelar espaços, inaugurar bancadas, inaugurar estátuas, inaugurar memoriais, tudo e mais alguma coisa. Há espaço para todas essas atividades aqui no âmbito do centenário, no Estádio do Restelo e no nosso complexo esportivo. Mas o centenário ficará para sempre coxo se o Belenenses não for capaz de o levar junto dos seus. Levá-lo aos bairros onde o Belenenses tem mais força. Levá-lo às freguesias e aos concelhos onde o Belenenses, outrora, como Almada, como a Trafaria, como Queluz, como Algés, os sítios onde o Belenenses já teve força, Aveiro, exatamente. Pronto, existem vários polos por todo o país e o centenário tem de ir ter com essas pessoas. Já chega de utilizar sempre a mesma receita, de as chamar. É claro que os temos de chamar, mas se elas não vierem, temos de ir buscar. Exatamente. E esta era a ideia-chave que eu deixava para o centenário. Rui, excelente ideia. É excelente ideia porque acho que tenho a mesma visão, tenho muita visão do que disseram
todos vocês. Eu acho que o momento do centenário deve ser também um momento de refundação e de começarmos a ter tradições no Belenenses repetidas de ano para ano. Isto é, eu muitas vezes já falei de termos um calendário anual de atividades que nós podemos dar aos nossos associados. Quando muitas vezes falamos, e tu estavas a falar muito bem, em chamar as pessoas para cá, em puxar as pessoas para cá, é, por exemplo, tentar arranjar meios, eu já disse várias vezes, não temos uma sala de convívio, explorem uma sala de convívio onde as receitas, por exemplo, deem para conseguirmos financiar autocarros de certos pontos do país que possam vir aos jogos do Belenenses. É que eu vi, e foram os sócios que fizeram isso, eu fiquei de boca aberta, no jogo da apresentação eu vi sócios do Belenenses a dizerem que havia uma caminhonete de sócios a virem para o Estádio do Restelo organizado por eles. Mas não, isto nem deve ser organizado por eles. É sim uma força, o Belenenses e os sócios mais uma vez demonstram a sua força, mas deve ser também o próprio clube ter essa iniciativa de poder, de alguma forma, incentivar e ajudar a que esse tipo de iniciativas aconteçam. Existe um sem número de iniciativas que têm que acontecer, o Edgar, eu acho que disse muito bem, e os congressos, como disse o Nuno, acho que faz todo o sentido ouvir os belenenses, ou escutar os belenenses. Ouvir, muitas vezes, isto é um conceito de marketing, mas é as suas necessidades. Aquilo que eles querem. Eu, a última vez, por exemplo, falei na Assembleia, houve um senhor que falou comigo e disse boa ideia essa da Belém TV, boa ideia. E vê-se muitas vezes as pessoas dos belenenses sem sentirem que a sua voz tenha um impacto, nem que seja abrir o site do clube e ter lá algo, dizer, exponha as suas ideias, contribua para o Belenenses, alguma coisa do género. Algo que, de facto, os sócios comecem-se a interligar com o próprio clube. Muitas vezes a gente diz, não há ninguém para isto, não há ninguém para aquilo, mas realmente estamos à procura, realmente estamos abertos a isso. Eu acho que o Belenenses tem que se refundar nesse sentido, tem que se refundar, como disse muito bem o Rui, em ir ter com as pessoas, mais do que dizer e chamar, temos aqui um cartão ou temos isto aqui e venham cá. Temos que ir ter com as pessoas, temos de demonstrar o que é que o Belenenses foi e o que é que poderá ser. Aqueles valores de 19 que nos fundaram foram de pessoas que de facto eram de Belém, eram pessoas que contra tudo e contra todos nos deram uma semana de vida e acabámos por ter a idade que vamos chegar aos 100 anos, e é preciso esse conjunto de medidas, um dia do Belenenses anual, onde nós chamamos a família do Belenenses, em que estamos todos em conjunto, atividades para mais jovens, pad e papers dentro do estádio, falar sobre a história do Belenenses, estamos com o nosso Vicente aqui, fazemos uma homenagem bonita em vídeo, não quando o Vicente partir, é quando o Vicente está em vida que ele merece essa homenagem, e eu acho que, e já agora, todos nós também lhe damos os parabéns, que fez anos na última segunda-feira, tanto ele como o nosso clube, muitos anos de vida, mas acho que o centenário em si tem que ser, tem que ser ou escutar os sócios e tem que ser criar medidas que para o futuro mudem a face do Belenenses e que de facto comecem a atrair o próprio clube, que nesta caminhada, uma caminhada que agora ao início eu sei que gera muito foco, mas que depois vai passar por momentos em que já o foco já não é tão grande, mas que nós temos que continuar a chamar as pessoas. E é muito importante o centenário ser também ali um momento de quase de, não gosto de refundação, mas é um momento de nós conseguimos melhorar aquilo com atividades, com, por exemplo, falei disso quando a conversa que o Edgar estava a ter, trazer o torneio José António de volta, que é um torneio com sócios também, faz todo o sentido. Eu não sei se hoje vamos falar sobre algum tema extra belenenses, não sei se vocês tinham pensado em algum, não? Eu o único que pensei foi, não me levem a mal, intervir, eu pensei porque falei e foi por causa do prémio da Best. Eu não concordei com o prémio, acho que o Modric, o Nuno também disse que são votações, mas eu, na minha forma de ver, acho que o Modric não deveria ter ganho o prémio. Isto são os temas da atualidade fora do Belenenses. Acho que o Modric não devia ganhar, acho que o Ronaldo merecia ganhar o prémio, não é que o Modric também não merecesse, mas acho que o Ronaldo, por tudo aquilo que fez durante o ano, acho que mereceu. Acho que, ao contrário de 2010, que o Sneijder não ganhou, que fez muito mais que até que o Modric fez este ano, o Iniesta e o Xavi também não ganharam e ganhou o Messi sem fazer nada, chegou-se a uma altura que parece que teve que se arranjar alguém para o Ronaldo não ganhar. Foi mais assim. Parece que na altura ali do Mundial
foi vamos agarrar aqui no Modric, que está a fazer um Mundial jeitoso, e vamos dar o prémio. Porque eu acho que em termos de potencialidade do Modric, houve épocas do Modric ainda melhores que a deste ano que ele teve, apesar de ter uma preponderância muito boa na equipa croata. Mas penso que o Ronaldo, se o Messi foi vencedor em 2010, comparando, acho que o Ronaldo faria todo o sentido, mas pelo seu, infelizmente pelo seu ego, muitas vezes ele perde um bocadinho e acho que o prémio não calhou para ele também por isso. Não sei se vocês têm alguma opinião, se querem algum tema. Com certeza que o nosso convidado tem, a gente vai lhe dar a palavra. Eu só vou dizer um tema rapidinho, isto na verdade nem vou desenvolver muito o tema, vou apenas dar como título, tenham santa paciência, que é as notícias sobre a Liga Espanhola, que quer fazer jogos nos Estados Unidos. E como se isso não fosse já, para mim, maçador o suficiente, porque os vossos adeptos não estão nos Estados Unidos, a vossa comunidade não é nos Estados Unidos, os vossos clubes não estão fundados nos Estados Unidos. Também o Real Madrid manifestou a peregrina ideia de querer jogar NBA. Olhem para os vossos adeptos, deixem lá essa coisa do negócio por um minuto e pensem no desporto, no associativismo, naqueles valores que levaram o Real Madrid e outros clubes espanhóis a serem fundados, e vocês máximo com esse tipo de assuntos. Rui. Olha, também só ainda sobre o contexto espanhol, dizer uma coisa muito rápida. Os nossos amigos do Raio Vallecano, que até há umas semanas vieram a Lisboa e manifestaram ativamente a sua solidariedade com o Belenenses e com a sua situação, estão a viver uma situação também algo complicada. O estádio do Raio Vallecano está em condições praticamente miseráveis de conservação, sem qualquer tipo de intervenção ao longo dos anos dos donos do clube, porque é um clube que tem sido detido por privados há bastante tempo, e existe junto dos associados, dos abonados, como eles chamam, do Raio Vallecano e dos adeptos do clube, a percepção de que este deixar andar relativamente ao estádio tem como único objetivo que um dia o estádio venha abaixo e que aquele terreno seja dedicado à especulação imobiliária. Eu deixo aqui o meu abraço ao Raio Vallecano e aos seus verdadeiros donos, que são os seus adeptos e os seus sócios. E acho que era bonito, de certa forma, os adeptos do Belenenses retribuírem, porque não no dia 30, a atenção que os adeptos do Raio tiveram para connosco quando vieram a Lisboa há algumas semanas. Duas notazinhas a propósito do que vocês disseram. Já vi um jogo em Vallecas, um ambiente incrível mesmo. Na altura a qualidade do jogo não era muito melhor do que a qualidade de um jogo da nossa Liga em Portugal, mas o ambiente fazia toda a diferença, o que me leva a achar que o nosso futebol com estádios cheios pareceria muito melhor do que é. Pronto, outra questão para tranquilizar o Edgar, a Federação Espanhola já vetou a possibilidade de serem realizados jogos da Liga só a intenção nos Estados Unidos. Já urticário. Mas já foi vetado, o Governo também estava contra, ainda por cima porque o primeiro jogo seria um Girona-Barcelona, o que dava um ar de separatismo terrível. Portanto, talvez por isso também não foi aprovado. Eu vinha preparado com um tema, não me fizesse grande questão de falar dele, mas é um bocadinho um dos meus cavalos de batalha no desporto em Portugal. Que é, e vou pegar pela ida ontem de Augusto Baganha, o antigo presidente do IPDJ, à Assembleia, e na qual ele fez acusações sérias de pressões políticas ao secretário de Estado do Desporto. O IPDJ vive um momento conturbado, como sabemos, esta demissão, as suspeições de que alguns elementos terão favorecido o Benfica. Depois o Vítor Pataco, que agora o Presidente diz, sou tão do Benfica como ele é do Sporting, portanto a suspeição também de que ele queria castigar o Benfica porque era do Sporting. E eu acho que a questão aqui, mais do que esta discussão, é percebermos de uma vez por todas que o desporto importa realmente em Portugal e não pode ser tutelado por um secretário de Estado e por um organismo que é o IPDJ, que ainda por cima também se refere à juventude e não só ao desporto. Portanto, o foco nem sequer é o desporto. Se bem que parece-me correto que haja uma preocupação de associar a juventude ao desporto, naturalmente, mas num país em que a grande força do desporto é dos clubes, e já nem estou a falar dos clubes como Benfica, Porto, Sporting, Braga, Belenenses, estou a falar daqueles clubes de rua, o Águias da Mosgueira, o Damaiense, os clubes de escola, sim, que colocam os jovens, fazem os jovens praticarem desporto, tiram-nos de ambientes complicados, dão-lhes às vezes a única refeição que eles têm no dia, afastam-nos da droga, queiramos ou não, afastam-nos de situações complicadas. E a verdade é que temos um país que tem
um secretário de Estado e insiste em não ter um ministro do desporto. O desporto tem de ser uma área fulcral da nossa sociedade. As relações profissionais também, os desportos profissionais é importante que se discuta a lei das SADs, por exemplo, que foi uma invenção que na origem era boa, mas que se tornou um desastre, sobretudo porque não se controla as origens do capital, não se controla as consequências para incumprimentos, quer dos clubes, quer dos investidores. Portanto, nada disto está regulado, é um buraco enorme. O caso do Belenenses, aliás, demonstra-o, porque cada vez que se eu falar disto, a ideia que toda a gente tem é que vão ser tribunais a decidir, porque nada está claro em lado nenhum. E seja o que for, nunca vai ser bom, porque não vai ser bom para um investidor perder o seu investimento, não vai ser bom para um clube perder a sua identidade. Portanto, isto é um desastre completo e é importante que sejamos capazes de entender o desporto como algo fulcral, e isso passa por uma mentalidade política que não existe e se cá não vai existir, porque ninguém quer efetivamente agarrar este boi pelos cornos e assumir a importância da coisa. Eu acho que nesse sentido, que deviam ser todos do Belenenses, pelo menos assim já não decidiam pelo Porto, pelo Sporting, pelo Benfica. Também não seria do Belenenses. Também não seria bom. Não era bom, era. Para nós era. Ficamos então por aqui. Temos um tema musical então para fechar. Este é em 1998. Eu tive a felicidade, de estar no Rio de Janeiro, em trabalho, a acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, na altura em que as escolas de samba estavam a ensaiar os enredos que iriam levar ao Sambódromo a desfilar. E os Unidos da Tijuca, na altura, fizeram um samba que é, basicamente, contar a história do Vasco da Gama, do Clube Vasco da Gama. Eles assumiram o risco de contar a história do Vasco da Gama, um grande clube, evidentemente, do Rio de Janeiro e do Brasil, mas nem sequer o maior do Rio de Janeiro. E onde o Flamengo manda, não é? O Flamengo e o Fluminense são os gigantes, o Vasco é um grande clube, mas eles arriscaram, não tiveram grande sucesso. Eu tenho a ideia que eles desceram de divisão nesse ano, não foi um sucesso, mas para mim foi algo marcante, porque eu tive a felicidade de assistir a um jogo no estádio de São Januário, um jogo da Taça Rio-São Paulo, e o hino, basicamente aquilo era algo como, já vamos ouvir, não é? Que é, vai balançar a rede, é golo, e o Vasco da Gama, meu bem, sou Vasco da Gama, campeão de terra e mar. E foi muito interessante, porque a dada altura há um livre contra o Palmeiras, e a claque do Vasco da Gama, que andava a correr, tinha uma bancada, a bancada à frente daquela onde eu estava, era da claque, que andava a correr de um lado para o outro, atrás da bola, uma coisa absolutamente incrível que eu nunca tinha visto. E quando há aquele livre a favor do Vasco da Gama, eles começam a cantar, a rede vai balançar, é golo, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. E foi mesmo golo. Portanto, foi incrível. E é uma memória que eu também nunca esquecerei. E fiquei então aqui esta canção para partilhar. Muito bem. Ficamos então com este tema. Adeus, uma boa noite e encontramos então no domingo na bancada e no sítio de todos os bolenses por Estela. Toda a cidade. Eu gosto assim. Vamos nessa, Tijuca! Agora é pra valer! Segura! Do swing! Vamos vibrar, meu povão! A rede vai balançar! Vai balançar! Sou Vasco da Gama, meu bem! Campeão de terra e mar! Vamos vibrar, meu povão! A rede vai balançar! Vai balançar! Sou Vasco da Gama, meu bem! Campeão de terra e mar, em cima, através da mão divina, amor. Naveguei, o meu sonho de menino, quis assim o meu destino. Portugal e toda a Europa encantei. Naveguei, e novos povos encontrei. Por tempestades e lendas, eu passei. Pra um almirante a coragem é lei. Por tantos mares viajei. Na Índia eu então cheguei. Veio o progresso nessa aventura. Descobertas e culturas. É nessa onda que eu vou. O povo vai recordar. Vem pra Unidos da Tijuca festejar. É nessa onda que eu vou. O povo vai recordar. Vem pra Unidos da Tijuca festejar. Do meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.
estrela no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Quero ouvir através da onde o vida amor. Naveguei o meu sonho de menino, quis assim o meu destino. Portugal e toda a Europa encantei. Vamos chegar, comunidade! Naveguei e novos povos encontrei. Por tempestades e lendas eu passei. Pra um almirante acordarei. Por tantos mares viajei. Na Índia eu então cheguei. Veio o progresso nessa aventura, descobertas e culturas. É nessa onda que o povo vai engordar. Vem com unidos antes de cabedejar. É nessa onda que o povo vai engordar. Vem com unidos antes de cabedejar. Rio de Janeiro brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no galão, me alucina, esse clube da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos vibrar, meu povão.